damos graças pela sua misericórdia, pelo seu favor sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui nesta noite para declararmos isso, que nós precisamos mais de Ti, ó Deus, dia após dia. Precisamos do Teu conhecimento, precisamos da Sua palavra, precisamos da Sua obra em nós, precisamos da obra do Teu Espírito Santo de Deus. Te pedimos neste momento que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar em nós, ó Deus, o Teu Espírito, a Sua graça, que o Senhor venha dar-nos mais e mais de Ti, ó Deus. Tudo o que nós precisamos é estarmos mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Esdras. Abra comigo a sua Bíblia em Esdras. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Vamos falar hoje de retomada, de renovação. Esdras, capítulo 1. Gostaríamos sim que as obras de Deus em nós fossem feitas de uma vez. Todos nós gostaríamos, né? Que as obras do Senhor em nós e nas nossas vidas fossem feitas do dia para a noite. Ou se o Senhor determinasse um ano e começasse em janeiro e acabasse em dezembro. Ou até esperaríamos 2 ou 3 anos, sem problema algum. Mas gostaríamos que a jornada fosse assim, mas não é sempre que acontece. Esdras, capítulo 1, versículo de número 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: podei-vos assentar. Você conhece a profecia do Senhor sobre Ciro, você sabe o que Isaías diz sobre Ciro. E Deus desperta o espírito de Ciro para que Jerusalém abandonada, templo abandonado, pudesse ser reedificada. Sabemos que o templo do Senhor hoje é o nosso coração, é a nossa alma, do qual devemos cuidar com muita diligência e com muito cuidado. Devemos nos preocupar com tudo aquilo que existe dentro de nós. Então o Senhor levanta o espírito de Ciro para que pudesse restaurar o templo de Jerusalém. Sabemos que Neemias trabalha na reconstrução dos muros, mas Zorobabel, Ageu, Zacarias profetizando e principalmente Esdras trabalharam na edificação do templo. Deus levanta o espírito de Ciro e passa-se um pregão sobre toda a pessoa que quisesse voltar para Jerusalém, para estar ali e trabalhar na edificação do templo, poderia. Eu quero analisar com você, antes de chegar ao nosso ponto, sobre algumas situações. Versículo de número 5. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Uma coisa muito interessante que nós temos que perceber, que o primeiro projeto de Deus foi trazer edificação à casa de Deus. Esse é o primeiro projeto. Quando o Senhor Jesus disse que iria rogar ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, o Consolador, o objetivo foi que houvesse dentro de nós essa estrutura, que houvesse dentro de nós essa reforma, onde nós poderíamos, não apenas com o sangue de Cristo, mas também com a obra do Espírito Santo de Deus em nós, sermos pessoas trabalhadas por Deus. Vou repetir para você. O Espírito Santo foi enviado para que em mim e em você formasse uma casa para Deus. O Espírito Santo foi enviado para que eu e você fôssemos o templo do Senhor. A vitória que todos nós desejamos do lado de fora depende do êxito do Espírito Santo nesse trabalho. Você pode repetir isso comigo? Toda vitória que eu almejo para a minha vida depende da obra do Espírito Santo dentro de mim.
Toda, 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 toda. Não adianta nós queremos ter milagres e obras do lado de fora se essas obras não nascerem e não forem fundamentadas dentro de nós. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e buscarmos essa reestruturação. Deus levanta o espírito de Ciro para que a casa dele fosse edificada. E a palavra do Senhor diz no versículo de número 5, todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem. Só há edificação da alma quando o espírito, seu espírito é despertado para isso. E é Deus quem me desperta e é Deus quem te desperta. De que maneira Deus desperta a mim e a você para que nós busquemos essa edificação íntima? Por meio de uma crise, por meio da vida não dando certo, por meio de situações do lado de fora, por meio de você deparar-se com suas falhas e seus erros. Tudo isso é usado como um despertamento de Deus para que você olhe para o lado de dentro e você perceba que as coisas não estão boas dentro de você. Deus usa inúmeras maneiras de despertar o nosso coração para que nós possamos procurar uma reestruturação, uma restauração espiritual. Deus desperta cada um de nós por meio de um tropeção, vou repetir, de uma falha, de uma situação, de uma visão que você tem sobre as coisas que não estão boas, sobre uma responsabilidade, sobre um erro seu. Deus precisa despertar o nosso coração para que edifiquemos essa casa aqui. Aí você diz, pastora, qual é a participação que eu tenho na edificação da minha casa espiritual? A busca. A busca. Quanto mais eu e você buscamos do Espírito Santo, mais nós estaremos em condições de trabalharmos junto com o Espírito Santo, nessa reedificação do nosso coração, para que o Espírito Santo habite em nós. O Espírito Santo habitando, ampliando tendas, o Espírito Santo alargando tendas, o Espírito Santo abundando dentro de nós, certamente as coisas do lado de fora ficarão em ordem, para que o Senhor possa trabalhar do lado de fora. Às vezes você reclama de coisas que estão fora do lugar do lado de fora. Mas as coisas que estão fora do lugar do lado de fora é porque do lado de dentro estão bagunçadas e estão um caos. A grande questão que nós temos que entender é que Deus, Ele desperta o espírito de Ciro e o espírito dos que deveriam edificar a casa. Eu queria perguntar uma coisa para você. O seu espírito, a sua alma, está despertado para você cuidar de você, para você cuidar da sua alma, para você buscar pureza, para você buscar consagração, para você buscar mais do Espírito Santo. É muito interessante nós analisarmos a nossa disposição espiritual em cuidar da nossa alma. A nossa disposição espiritual em estarmos atentos sobre tudo o que tem acontecido dentro de nós. Quero chamar a sua atenção, algumas pessoas, muitas pessoas foram, e foram muitas mesmo, só de judeus foram 42.360, fora os servos, que deu 7.337. Então tinha muita gente, mais 200 cantores. Então subiu muita gente para Jerusalém para edificar a casa. E aí eu quero que você abra comigo no capítulo 3. Versículo de número 2. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, irmãos, os sacerdotes, de Zorobabel, filho de Sealtiel e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Primeira obra que eles fizeram no templo é edificar o altar do Senhor para que os sacrifícios fossem feitos. Eu sei que às vezes no seu coração e na sua alma, muitas coisas estão a serem construídas. Mas a primeira coisa que tem que ser construída na minha vida e na sua vida é o altar do sacrifício. O que seria o altar do sacrifício? Queria que você respondesse. O que seria o altar do sacrifício dentro de você hoje? Primeira coisa que tem que ser reconstruída num cristão. E quando eu falo disso, eu não falo de personalidade incisiva. Eu não falo de pessoas rudes e ignorantes. Quando eu falo o que significa o altar de Deus em seu coração, eu falo daquilo que o Espírito Santo restaura
A partir do momento da conversão, eu falo do caráter cristão. Diga, o altar da minha alma é o meu caráter cristão. Só por meio de um caráter firme é que você prestará os sacrifícios necessários para adorar a Deus. Não se faz sacrifícios a Deus sem um caráter cristão. E eu vou dizer novamente, caráter cristão não são pessoas desequilibradas, mal-humoradas, não são pessoas com rudimentos bem ignorantes, não. Caráter cristão são pessoas que são capazes de abnegação, de renúncia, de sacrifícios, de carregar a cruz. São pessoas capazes de negar a própria vontade, de dizer não a si mesmo, de dominar a própria personalidade, de não se deixar ir por meio dos sentimentos para que a vontade de Deus seja estabelecida. Qual é o sacrifício que Deus quer de cada um de nós? Pedro dizendo isso, dizendo que nós somos os sacrifícios, que vamos prestar culto, somos a casa espiritual e vamos prestar sacrifícios que agradem a Deus. Quais são os sacrifícios espirituais que agradem a Deus hoje na sua vida? Se não a renúncia da carne, se não a abnegação do eu, se não a negação do mundo, se não tudo isso que nós temos que fazer para que haja espaço para o Espírito Santo operar. Primeira coisa que foi levantada foi o altar. Por quê? Por causa dos inimigos. O inimigo vence muito crente. Qual é o crente que o inimigo não vence? O crente que tem um altar dentro dele. Um crente que é capaz de fazer sacrifícios por causa de uma causa, por causa de um propósito. Ele nega a si, ele nega a própria vontade, ele nega o desejo, ele nega o que ele pensa. Por quê? Por causa de um projeto. Ele não se deixa dominar por uma conclusão. Eu não sou dominada por uma conclusão e nem você deve ser dirigido por uma conclusão. Nós somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que chegam, denominadores comuns, e eles concluem algo, e eles são guiados por aquela conclusão, e se tornam pessoas cegas e perigosas para si mesmos em suas jornadas. Não somos pessoas apenas conclusas, não, nós somos mais do que isso. Nós somos pessoas dirigidas por Deus, e que muitas vezes precisamos retroceder, e que muitas vezes precisamos deixar abaixar as armas. O caráter cristão é aquele que às vezes retrocede. É aquele que às vezes volta atrás. É aquele que não é dirigido por uma conclusão, mas ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O caráter cristão, que é o altar onde o Espírito de Deus se manifesta. Esse lugar onde nós fazemos os nossos verdadeiros sacrifícios. Onde nós negamos a nossa vontade, negamos o nosso eu, para um bem maior, para um bem comum. Quem são as pessoas que estão dentro da vontade de Deus? São aquelas que não olham para o seu próprio umbigo. São aquelas que olham para o projeto de Deus, para o propósito de Deus e para aquilo que Deus quer. São pessoas que não aproveitam de situações para elaborarem a sua sistemática, para poder definir as suas opiniões. Eu não sei se você está me entendendo. O caráter cristão é o lugar do altar do Senhor. Quando Elias edifica o altar de Israel, e ele diz assim: até quando cocheareis entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, serviu, e se Baal é Deus, serviu. Ou seja, vocês precisam ser pessoas de posicionamento e de caráter. Não se serve a Deus sem caráter. E eu vou dizer de novo, caráter não são personalidades que não foram trabalhadas pelo Espírito Santo. Às vezes você olha para uma pessoa rude, brusca, mal educada e você diz: essa pessoa tem caráter. Não, essa pessoa é mal educada. Ela é uma pedra que não foi transformada, uma pedra bruta. Porque o caráter cristão é um altar onde eu e você prestamos o nosso culto a Deus e fazemos os nossos sacrifícios em nossa intimidade, em nosso companheirismo, em nossa negação. A primeira coisa que eles fizeram foi levantar o altar. Por quê? Por causa dos inimigos. Eu vou contar um segredo para você. O único lugar e a única maneira de Satanás não te vencer é quando você tem um altar. Não tem como.
Ali vai o seu eu, ali vai a sua carne, ali vai a sua transgressão, ali você confessa, ali você coloca diante de Deus, ali vai a sua miséria, ali você chora, ali você clama, ali você enxerga, ali você coloca tudo aquilo que está um peso, aquilo que está sobremaneira além das suas forças. É naquele altar que você abre seu coração, é naquele altar, isso graças a Cristo. Hoje o nosso altar, eu posso fazer isso. Você sabia que no Antigo Testamento não? No Antigo Testamento você não podia oferecer nenhum animal com sequer uma unha estragada. Uma unha estragada. E hoje nós oferecemos várias unhas estragadas. No Antigo Testamento você não podia oferecer um animal com nada fora do lugar. Hoje Jesus Cristo fez um altar onde eu e você podemos chorar as nossas misérias e dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Senhor, eu fracassei, Senhor, olha para mim, Senhor, molda a minha vida. Isso é vitória, isso é vencer todos os dias. Aquele que está em Cristo, aquele que tem um altar, o maligno não lhe toca. Quando você tem um altar, ali está todas as suas misérias, todas as suas faltas, tudo aquilo que você coloca diante de Deus para que haja mudança e transformação. Olha o versículo abaixo. Versículo 2, parte B. E edificaram um altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Versículo 3. E firmaram um altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos da terra. Quais são as bases do altar? Eu falei sobre uma, caráter. Não vou falar sobre as outras, porque eu tenho que seguir. Caráter cristão. Ser forte o suficiente para, ser firme o suficiente para, não deixar se levar pelas suas emoções, não deixar se levar pelo seu achismo, pelos seus sentimentos, pelas suas conclusões. Nós não somos salvos de conclusões. Jesus não concluiu nada, Jesus não declarou nada, Jesus morreu na cruz do Calvário. Isso nos salvou. Isso nos salva. Existe crente que você olha, você diz: o salvador deste aí é uma pessoa que só concluiu. Só concluiu porque ele vive de conclusão. Ele conclui uma coisa e ele é guiado por aquela conclusão. Ele conclui outra, ele é guiado por aquela conclusão. Mas cadê a direção do Espírito Santo? Onde está a direção do Espírito Santo para dizer: vira aqui, faz isso, age dessa maneira, agora retrocede 2 passos porque é necessário às vezes, agora vira para cá, agora faz assim. Nós não fomos salvos por uma conclusão, nós fomos salvos por Jesus Cristo. Para de ficar concluindo coisas negativas para com a sua vida, ou coisas que são condicionadas à sua estrutura. Analisa hoje se você é guiado pela palavra, ou se você é guiado por uma conclusão. Analisa quantas conclusões precisam ser arrancadas hoje da sua vida, para que o Espírito Santo possa entrar e então assim dirigir a sua vida. Conclusão? Onde as conclusões têm te levado? Onde as conclusões têm te mostrado o que elas têm feito por você? Deixa o Espírito Santo renovar. Hoje nós estamos falando de renovação. Hoje nós estamos falando de reestruturar o altar do Senhor nas nossas vidas. Diga amém. O altar foi levantado e foi começado a levantar as bases. E a Bíblia diz assim no capítulo 3... E os alicerces do templo são postos. E ali estavam os sacerdotes antigos, os jovens e os antigos. Os jovens e os antigos, os jovens e os antigos. Existe uma coisa que eu me preocupo muito para eu não me envelhecer. Tem uma coisa que eu zelo para não envelhecer. Logicamente que não é o corpo tem que envelhecer. Mas a minha alma. Eu prezo muito por não envelhecer, demais. Demais, demais, demais. O envelhecimento para mim da alma é mornidão, é descaso à obra do Espírito Santo. Eu não aceito envelhecer. Porque a pessoa, quando ela envelhece espiritualmente, ela não consegue mais ter gratidão, ela não consegue valorizar mais as coisas, ela não consegue mais enxergar a obra de Deus, ela não consegue mais jubilar com
os milagres, ela se torna uma pessoa muito enjoada, com uma característica difícil de agradar. E eu oro todos os dias e digo: Senhor, um dia antes de eu envelhecer, me recolha, me leva. Porque se eu um dia olhar para mim e eu perceber que eu envelheci, eu acredito que eu vou me entristecer demais até a morte. Se o culto para você não tem mais graça, se a oração não tem mais graça, se uma canção não fala mais, se não existe mais júbilo, se você não consegue mais contemplar o céu, se você não consegue mais sentir o frescor do vento, se você não consegue enxergar mais Deus em cada detalhe da sua vida, se você não consegue identificar Jesus, o Messias, Ele está ali. Eu vejo Jesus todos os dias. Em todos os momentos, eu sinto o cheiro dele, a graça dele, o poder dele, o efeito dele, a voz dele. Como é que uma vida assim pode ser sem graça e sem sentido? Como alguém que consegue ver Jesus e identificar o Senhor pode ser tomada por ingratidão? Pessoas abatidas por causa de um problema. Pessoas abatidas por causa de uma situação que não deu certo, por uma coisa que não saiu do jeito que ela planejou. Como é possível se o certo e o correto de Deus já está dentro de mim? Como você pode se abater por algo que ainda você não tem? Como você pode se abater por algo que deu errado? Só uma coisa deu errada, porque a sua vida está toda correta, está toda certa em Deus. Você é o tabernáculo, é o altar, é a casa do Cristo de Deus, do Emanuel. Você é uma pessoa feliz, não porque a sua vida está tudo em ordem, mas porque Jesus mora dentro de você. E você tem esse primeiro amor, essa primeira alegria. E você se lembra como se fosse hoje a presença de Jesus entrando. E todos os dias, se existe uma pessoa que nunca se torna comum para nós, é Jesus. Todos os dias Ele é novo dentro da gente. Todos os dias Ele é brilhante. Todos os dias Ele é vigoroso. Todos os dias Ele é poderoso. Todos os dias quando Ele fala com você, quando Ele se move, você vê a mão dEle, você vê o poder dEle, você vê o cuidado dEle, você vê a graça dEle sobre a sua vida. Você acordou, você despertou, você está vivo, você está lutando. A sua vida é uma jornada progressista. Isso é maravilhoso. Você tem esse ânimo, meu irmão? Você tem essa vivacidade, esse vigor. Você acha que se alguma coisa boa acontecesse na sua vida, você o teria? Você acha que se a oração que você tem feito há 1 ano, 2, 3, 10 anos fosse respondida, você o teria? Não, porque se você não tem agora, nada neste mundo faria você ter, porque o seu ânimo duraria pouco, assim como uma névoa, assim como uma nuvem da manhã, diz o Senhor. Ah, Israel, o seu amor comigo é como uma nuvem da manhã que cedo passa. Será que o nosso amor, a nossa gratidão por Jesus também é assim? Será que nós não temos podido enxergá-lo e desfrutar dele? Havia naquele momento os velhos e os novos. E os alicerces foram levantados, mas os velhos haviam visto a construção de Salomão. A construção de Salomão foi a construção, mas já havia sido derrubada. Os inimigos vieram e detonaram. Os muros haviam caído, agora eles estavam levantando e levantaram os alicerces. E os jovens estavam felizes da vida, porque nunca haviam visto aquilo. Os alicerces do templo sendo levantados, mas os velhos olharam dizendo assim: que precário comparado aos outros. Que pequeno comparado aos outros. Os outros eram assim, dessa maneira. Os outros foram feitos assim. E eles começaram a chorar, os velhos, de tristeza. Os alicerces sendo levantados do templo, restauração acontecendo, e os velhos começaram a chorar. Os velhos começaram a chorar. Mas os novos começaram a rir, a orar, a agradecer, a jubilar a Deus. E as vozes deles se misturavam de tal maneira que ninguém interpretava o que estava acontecendo. Aí eu pergunto: quem sou eu e quem é você na vida? Na vida. Quem somos nós? Nós somos os velhos, que sempre estamos chorando porque alguma coisa poderia ter sido melhor. Porque se fosse assim, porque se fosse daquele jeito, mas se a minha vida não está de acordo.
Ou será que somos os novos, que celebramos tudo aquilo que Deus faz, que somos gratos a Deus, os nossos corações gratos por todas as coisas? A gratidão atrai bênção, a murmuração afasta. Eu digo isso para você de diversas formas. A gratidão atrai a bênção, a murmuração afasta. Ser grato, ser feliz, ser contente, essa é a vitória que Satanás será esmagado por conta dela. Gratidão foi o que ele não teve lá no céu e se tornou o inferno. Gratidão, gratidão. Pastora, mas Deus ainda não fez. Não se mete no trabalhar de Deus, você não confia nele, apenas creia, apenas confie, acredite que ele é Deus e ele trabalha para aquele que nele espera, e você celebre aquilo que ele tem feito. Pastora, mas eu ouvi um não, eu ouvi 2 nãos. Os nãos virão na jornada chamado vida, mas quando aquele que é o sim de Deus disser o sim, acabou. É isso que você tem que entender. Enquanto ele não disser o sim, você continua crendo, confiando, você continua depositando, se alegrando, sendo grato, sem murmuração. Você já aprendeu a parar de murmurar? Tá, existem alguns tipos de murmuração. Existem pessoas que murmuram com a boca e existem pessoas que murmuram com a vida. Sabe o que é uma vida murmuradora? É uma vida apática, sem brilho, pesada, cheio de jugo, não tem vivacidade, não tem alegria. Você sabe por que Satanás, em muitas pessoas e muitos crentes, ele está sentenciando essas pessoas a problemas financeiros, a problemas emocionais, porque ele sabe que esses problemas fazem com que este crente fique para baixo, fique abatido. Então ele vai continuar trazendo sentenças e situações, mas quando Satanás observar você, levantando seus olhos para Deus e dizendo assim, eu sei em quem eu tenho crido, ele perde toda a força, ele não terá mais iniciativa. Não alimente Satanás contra você, não alimente o inferno contra você, por meio da sua prostração, do seu desânimo, da sua apatia. Adequação. Por favor, adequação. Quando é que nós perdemos o culto racional? Quando é que nós nos tornamos tão sensíveis? Quando é que nós tornamos tão fracos e tão frágeis que qualquer rejeição humana, que qualquer situação humana já te abala e te definha? Você não foi salvo por uma Joana d'Arc, você não foi salvo por um Marte qualquer, você foi salvo pelo Filho de Deus. Eu preciso olhar em você e ver um cristão forte. Você precisa olhar no seu irmão e vir um cristão forte, pelo amor de Deus. Meu irmão. Pessoas cedendo, pessoas não tendo altares dentro de si, pessoas fazendo a vontade do diabo, murmurando, reclamando, falando mal, trabalhando para o inferno. Fazendo a vontade do diabo. Qual é a vontade de Satanás? Que você reclame, que você fale mal, que você coloque uma pessoa contra a outra, que você fomente situações negativas. Qual é a vontade de Deus? Que você seja um pacificador, que você seja uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. A Bíblia diz assim no versículo capítulo 3, versículo de número 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo e de alegria das vozes de choro do povo. Porque o povo jubilava com tão mais alta vozes que o som que se ouvia de muito longe. Existem pessoas ao seu lado que estão chorando, blasfemando e reclamando. O seu júbilo e a sua alegria tem que ser mais alto do que o choro de tristeza, de abatimento, de murmuração. Alegria. Hoje você teve um dia feliz? Se não teve, por quê? Jesus não esteve presente na sua vida? Ele não te cobriu? Ele não te preservou? Ele não protegeu a sua família? E se também não tivesse feito? Mas ele não fez tudo isso, ele não esteve com você, ele não te deu saúde, não te deu ar para respirar, não te deu vida. Nós somos pessoas injustas, somos pessoas mal agradecidas, somos pessoas descontentes.
Temos abandonado o contentamento, temos abandonado a alegria, sendo que a Bíblia diz servir ao Senhor com alegria. Paulo diz, regozijai-vos no Senhor, outra vez eu digo, regozijai-vos. Jesus não morreu por uma igreja triste, uma igreja cansada, uma igreja sobrecarregada. Jesus morreu para que uma igreja seja feliz. E essa igreja sou eu, e essa igreja é você, e essa igreja somos nós. Os velhos começaram a chorar, porque viram a casa antiga. Os novos ficaram felizes com aqueles alicerces como se fosse a coisa mais linda que eles estavam vendo na vida. Você faz parte dos jovens ou dos velhos? Você tem envelhecido, meu irmão? O dia para você tem sido comum? Nada de errado aconteceu, Deus te protegeu, Deus preservou você, sua família, e tudo isso para você não é mais que a obrigação. Você chega para Deus e diz assim, não é mais que a sua obrigação. Você faz isso? Não tem coragem de fazer isso. Às vezes nós não fazemos audivelmente, mas fazemos por meio da nossa vida. Não dando graça, não sendo felizes, não estando contentes. Olhamos para Deus dizendo, Senhor, não faz mais que a sua obrigação. O Senhor tem que me guardar assim, o Senhor tem porque eu sou crente. O Senhor tem que me preservar, me abençoar, não fez mais que a obrigação. Mas quando nós reconhecemos a graça, quando nós reconhecemos o favor, a benignidade dEle, nós temos sorrisos para dar para Ele, nós temos alegria para dar para Ele. Nós chegamos no final do dia e nós dizemos, Senhor, às vezes você nem precisa dizer aqui não, mas você diz assim no final, Senhor, muito obrigado por esse dia. O Senhor me guardou, me preservou, me protegeu, eu e minha família. O Senhor me fez chegar no final desse dia. Obrigado pelo trabalho, Deus. Que às vezes eu reclamo tanto, mas obrigado pelo trabalho, Pai. Pela família, por tudo, Pai. Obrigado porque o Senhor me deu um dia de vitória. Eu venci, cheguei até o final. Existe essa gratidão? Será que você está envelhecendo? Será que tudo é pesado? A família é pesada? O trabalho é pesado? Às vezes você olha para alguns crentes... Você olha para eles, a família é um peso, o trabalho é um peso. Mas não é o trabalho e a família. Eles estão envelhecendo por dentro. Eles estão ficando velhos. Não existe júbilo, não existe alegria. Eu não troco o meu ânimo pelo ânimo de nenhum jovem da igreja. Não troco. Não troco. E às vezes você tem mais ânimo. Acredito que se pegar todos os jovens aqui, às vezes não dá o ânimo de um crente aqui de 50, de 60. Por quê? Porque o ânimo nada tem a ver com idade. O ânimo nada tem a ver com responsabilidade. O ânimo não tem nada a ver com trabalho. O ânimo tem a ver com falta de gratidão, com falta de simplicidade, com falta de ação de graças. A questão é o quanto você tem tido de ânimo, é o quanto o teu altar está vigoroso, o teu altar está funcionando e você está entregando diante de Deus miséria, problema, ansiedade, tribulação, sofrimento. Coloca diante de Deus e vai embora e tenha ânimo. Tenha bom ânimo, Deus disse a Josué. Tenha bom ânimo. Quantos dias você demora para sair da fossa? Lembra do nosso tempo que falava fossa? Quem é do meu tempo lembra, fossa. Saiu da fossa. Está na fossa, está na fossa. Quando o namorado largava, né, a gente usava essa palavra. Então vamos mudar, vamos falar uma palavra bíblica. Quanto tempo você demora para sair da cova? Pastora, muda a fossa. Mudo, não tem problema, para todo gosto. Então, quanto tempo você demora para sair de uma cova? Quanto tempo? Saia. Tem luz aqui fora. Tem luz, está brilhando, o sol está brilhando. O sol acorda todo dia, para mim e para você. O sol está brilhando, a vida está acontecendo. Saia dessa situação pesarosa, pesada, cansada, difícil. Eu não sei se você olha para o espelho e você gosta do que vê. Você olha dentro dos seus olhos e você diz assim, essa pessoa que eu quero ser. Eu quero ter ânimo, eu quero ter disposição. Você não tem disposição nem para cuidar de você. Você não tem disposição para cuidar da sua vida. Você não tem disposição para nada. Você percebe o que o diabo tem feito com as pessoas? Essa rotina, essa situação. O povo não vê a hora que chega de noite para dormir. Que isso? Tem gente que não vê a hora que o sol se põe. O sol está lá firme e forte dizendo, vamos lá, cidadão, vamos lá. E ele diz assim, cai, eu quero que você caia logo para eu dormir. Espera aí um pouquinho, meu irmão. Nós temos que ter essa vivacidade. A palavra do Senhor diz que haveria uma maldição sobre o povo.
Que o povo estaria tão insatisfeito que diria, eu não vejo a hora de ver o dia, eu não vejo a hora de ver a noite, eu não vejo a hora de ver... Quer dizer, descontentamento geral. Amanhã vai ser um bom dia para você? Você fala, não sei. Por que você não sabe? Vai ser um bom dia, sim. Por que vai ser um bom dia? Porque Deus está com você, porque Ele vai adiante de você, desembaraçando, quebrando, porque Ele ama você e porque você é uma pessoa feliz. E quando houver embaraços e dificuldades, você vai levantar os seus olhos para Deus e você vai dizer, Senhor, me dê sabedoria, me dê graça, me dê direção, porque é isso que eu quero. Amanhã vai ser um ótimo dia para você, porque Deus está contigo. Você vai cantar, você vai se alegrar, você vai pedir perdão, você vai perdoar, você vai fazer o que for preciso. Você tem um altar. Jesus diz que nós temos anjos ao nosso redor. O seu anjo te vê chato ou te vê uma pessoa alegre? O Senhor Jesus recebe as informações, vamos dizer assim, dos anjos, né? E Jesus diz assim, que os anjos comparecem diante de Deus para dar o relatório. E os anjos chegam e falam assim, estou colocando uma parábola, uma historieta aqui, não vai dizer que isso aí está... Aí, Senhor, está chato de novo. Tão chato, Senhor. Está chato, o negócio lá está feio. Está chato, não tem adoração, não tem louvor, nada sobe, não tem nada de bom para trazer, só chatice. Chatice, rotina, reclamação, murmuração, nem vou falar, Senhor. Não vou falar nem para a coisa não ficar mais feia para o lado dele, porque só ele já está embaraçando tudo. Que vida você tem levado? Chega de conclusão, chega de conclusão, chega de conclusão. Seja guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que até concluiu que ele nasceu para ser infeliz. Tem gente que até concluiu que ele nasceu para não dar certo. Tem gente que até concluiu que tudo dá errado para ele. Eu quero perguntar para você quais são as vozes. Quais são as vozes? Capítulo 4, versículo de número 23, para nós já irmos para o ponto final. Bom, os inimigos se levantaram contra a reconstrução, reconstruir o altar, os pilares, capítulo 4, versículo de número 23. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum, Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus, e os impediram à força e com violência. Eu quero perguntar uma coisa para você, que tipo de força e de violência Satanás tem usado para impedir você de continuar formando o templo do Senhor na sua vida? Melhorar sua alma, melhorar seu coração, melhorar seu humor, sua personalidade. Que tipo de força e de violência? Pastora, inúmeras. Concordo. O que te atrai do lado de fora? O que faz você se desgastar tanto do lado de fora e você não se dedicar do lado de dentro? Sua força não é muscular, a sua força é emocional e espiritual. Ela não é muscular. A força que você vai vencer Satanás, as miríades, os demônios, ela não é muscular. Paulo diz, não, essa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades. Satanás tem impedido alguns crentes com força e com violência que eles estagnem a obra dentro deles. Estagnem. Não cresçam, não amadureçam, não sejam inteligentes, não sejam preparados. De que maneira Satanás faz isso? Convencendo que tudo está bom e é assim mesmo. Poderia falar inúmeras maneiras que Satanás usa para fazer isso. Você já foi convencido pelo diabo que está tudo bem com você? Está tudo bem e é assim mesmo. Ele usou de muita força e de violência para convencer você. Ele usou a vida, ele usou decepções, ele usou fracassos seus, fracassos dos outros. Ele usou o dinheiro, ele usou a falta do dinheiro, ele usou a presença do dinheiro. Ele usou inúmeras situações. Ele usou família, ele usou amigos, ele usou igreja. Ele usa. Ele usa. Para quê? Para que você estagne e diga... Não vou mexer mais com nada, eu vou levando a vida do jeito que dá. O que o diabo mais gosta são pessoas omissas, letárgicas e pessoas que fazem de chavões critérios para a vida. Tá ruim, mas tá bom, vou levando do jeito que dá, vou empurrando com a barriga. Você é um empurrador de barriga? Vai levando.
vai levando, vai levando. Qual foi a última mudança que aconteceu na sua vida? Nós somos crentes de mudança. É só olhar para o Evangelho. De novidade, de restauração, de mente renovada. Qual foi a última mudança que aconteceu na sua vida? O inimigo agiu para impedir a reconstrução do templo com força e com violência. E existem pessoas que cederam à força do diabo, à violência. Ai, porque eu fui decepcionado, eu fui traído. Ai, porque me magoaram. Ai, porque me feriram. Então eu não cuido mais da minha vida espiritual. Eu não busco mais. Eu não faço mais nada. Eu vivo por viver e vivo do lado de fora mesmo e pronto e acabou. E o templo do Senhor Jesus dentro de você foi abandonado. Você mora dentro de você ou mora fora? Uma pergunta um pouco complexa, mas muito simples de responder. A Bíblia diz assim no versículo 24, então cessou a obra, capítulo 4, 24, da casa de Deus que estava em Jerusalém, cessou até o ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. O profeta Ageu e Zacarias deu um chacoalhão no povo, dizendo, retome a obra do templo. Retome a edificação da sua vida, a mudança da sua personalidade, a mudança da sua alma, a transformação do seu coração, de mentiroso para verdadeiro, de impuro e invejoso, de maledicente a pessoas que bendizem. Retoma a reconstrução da sua vida. Retome. O Ageu e Zacarias, os dois, levantaram e disseram, vamos aprumar, vamos levantar. E eles levantaram sem a permissão do rei. E quando foram abordar, eles disseram bem assim, ó. Olha o que eles disseram. Versículo 11 do capítulo 5. Nós, parte B, somos servos do Deus dos céus e da terra. Reedificamos a casa que há muitos anos foi edificada, porque um grande rei de Israel a edificou e a terminou. Ele falava de Salomão. Nós somos servos de Deus e nós temos que fazer as obras de Deus. E Deus não permitiu que ninguém impedisse e eles continuaram. E continuaram. E até que chega Esdras, no capítulo 7, para poder dar uma guinada e fazer o término de tudo aquilo. Esdras foi levantado por Artaxerxes. Depois de 9 anos em que eles estavam tentando, Esdras, o escriba, ele entra para poder inserir a lei, inserir os sacrifícios, inserir os mandamentos de uma forma determinante. E entra depois Neemias, você percebe a graduação da reforma de Deus. Começa Zorobabel, depois vem Esdras, depois vem Neemias. Neemias vem para a construção do templo, do muro, e vem para eliminar o resto de abuso. Esdras entra para trazer a palavra de Deus. Era um escriba e um sacerdote, descendente de Arão, e ele veio para trazer a lei e o mandamento e eliminar também abusos. A reforma de Deus em mim é gradativa e em você é gradativa. O que ela não pode é parar. É gradativa, mas não é paradeira. Todas as paradas que tiveram, houve o despertar de Deus para o recomeço. Diga, recomeço. O que você tem que recomeçar nessa noite? O que você tem que recomeçar nessa noite? Seu coração, sua alma, seu espírito, sua vida. O que você tem que recomeçar? Como vai seu ânimo, como vai sua alegria, como vai sua gratidão, como vai sua esperança, como vai sua força, como vai sua comunhão com Deus, como está o seu ânimo, sua determinação, sua pureza, como estão suas palavras, seu proceder. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Restaurar o altar do Senhor é uma coisa que só você pode fazer por si mesmo. Quem sabe você abandonou a sua vida espiritual, a sua vida emocional. E você tem perdido ânimo, tem perdido força. Incrível que algumas pessoas só percebem que não têm ânimo quando precisam dele. Só percebem que são frágeis quando precisam da força.
Só percebem que não são determinadas quando a jornada precisa dessa atitude incisiva chamada determinação. Você não pode estar assim, porque Paulo diz: preparai para o dia mau, vestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as astutas ciladas de Satanás. Eu quero que você olhe para você. Será que você tem se abandonado? Será que você tem se excluído? Não há portas, não há ferrolhos que não possa se quebrar diante de você. Mas você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Você precisa entender o que é que Deus está falando com você. Deus está restaurando você nessa noite. Está dizendo para você: retome a obra que você abandonou. Retome a restauração que você abandonou. Retome. Coloque as mãos no arado da sua vida. Continue olhando. Continue olhando para mim, analisando, observando, vendo como eu quero, diz o Senhor, que você se molde. Olhe para a sua personalidade, olhe para o seu jeito, olhe para a sua maneira, olhe.